oitavo ano, hoje a aula será de ciências. Eu sou a professora Thaís Costa e hoje nós vamos falar sobre características dos seres vivos e reprodução primária. Então vamos começar com as características. Os seres unicelulares são seres que têm apenas uma única célula. Exemplo, bactérias, protozoários. Os seres pluricelulares são formados por várias células. Exemplo, nós, seres humanos. Os de células. Podemos classificar em duas categorias quanto à sua organização do núcleo. Células procariotas não apresentam uma membrana envolvendo o núcleo. No núcleo da célula eucariota fica guardado o material genético e em volta do núcleo existe uma membrana que separa do citoplasma. Tipos de reprodução. Reprodução sexuada é aquela em que há participação de células especiais, os gametas. Os gametas são células que carregam parte do material genético que formará um novo ser. A união dos gametas que dá origem a um novo ser chama-se fecundação. A fecundação pode ser interna, ou seja, o gameta masculino encontra o gameta feminino dentro do corpo da fêmea, ou externa, ou seja, o gameta masculino encontra o gameta feminino fora do corpo da fêmea. Reprodução assexuada não envolve essas etapas especiais. Os gametas dependem apenas das células. A regeneração é um tipo de reprodução assexuada. Ocorre, por exemplo, nas planárias. Se o corpo desse animal for cortado em alguns pedaços, cada um deles pode se originar uma planária inteira. Reprodução das plantas. Briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma. Nós vamos falar de cada grupo. As briófitas são plantas sexuadas que apresentam uma fase chamada gametófito, isto é, a fase produtora de gametas. Nas briófitas, os gametófitos, em geral, têm sexos separados. Os gametófitos masculinos produzem gametas móveis com flagelos, os anterozoides. Já os gametófitos femininos produzem gametas imóveis, chamados oosfera. Os anterozoides podem ser levados até uma planta feminina, com pingos de água da chuva que caem. Na planta feminina, os anterozoides nadam em direção à oosfera. Da união entre um anterozoide e uma oosfera, surge o zigoto, que se desenvolve e forma um embrião sobre a planta feminina. Em seguida, o embrião se desenvolve e origina uma fase assexuada, chamada esporófito, isto é, a fase produtora de esporos. Esta é a imagem do ciclo de vida das briófitas. Vocês podem observar, na ponta do esporófito tem a cápsula. Nessa cápsula que forma os esporos. Quando maduros, eles são liberados e podem germinar o solo úmido. Agora vamos falar das pteridófitas, plantas vasculares sem semente. As pteridófitas se reproduzem num ciclo que apresenta
uma fase assexuada e a outra fase sexuada. A samambaia é uma planta assexuada, produtora de esporos. Por isso que ela é representada na fase de esporófitos. Na superfície inferior das folhas das samambaias formam-se pontinhos escuros, chamados soros. O surgimento dos soros indica que as samambaias estão em época de reprodução, em que o soro são produzidos inúmeros esporos. Quando os esporos amadurecem, os soros se abrem, então os esporos caem no solo úmido. Cada esporo pode germinar e originar um prótalo. O prótalo é uma planta sexuada, produtora de gametas, masculino e feminino. Por isso que ele apresenta a fase chamada gametófito. No interior do prótalo existe água em quantidade suficiente para que o anterozoide se desloque em meio líquido e nade em direção à osfera, fecundando. Surge então o zigoto, que se desenvolve e forma o embrião. Gimnosperma. Aqui tem 4 exemplos de gimnospermas. Vamos usar como exemplo o pinheiro do Paraná. Nessa planta, os sexos são separados. Em outra gimnospermas, os 2 tipos de estróbilos podem ocorrer numa mesma planta. O gameta masculino produz pequenos esporos, chamados grãos de pólen. O estróbilo feminino produz estruturas denominadas óvulos. No interior desse óvulo maduro surge um grande esporo. Quando um estróbilo masculino se abre, ele libera grande quantidade de grãos de pólen. Esses grãos se espalham no ambiente e podem ser levados pelo vento até o gameta feminino. No interior do ovário, o grande esporo que ele abriga se desenvolve e forma uma estrutura que guarda a osfera, o gameta feminino. Uma vez no interior do ovário, o núcleo espermático fecunda a osfera, formando o zigoto. Angiospermas. Nesta figura nós temos 4 exemplos de angiospermas. Reprodução sexuada. Neste grupo inclui os seguintes fenômenos: esporogênese, gametogênese, polinização, fecundação e desenvolvimento da semente e do fruto. Nas angiospermas, a produção das flores representa o estado final na maduração dos esporófitos. Microesporogênese dá-se no interior das antenas, isto é, a formação dos grãos do pólen. Ao ser depositado sobre o estigma receptor da flor, este grão de pólen germinará formando o tubo polígino, onde se dará a gametogênese. Megasporogênese é um processo que ocorre no início da formação do óvulo, que se encontra preenchido por um tecido denominado nucela. É a partir deste tecido que se diferencia a célula-mãe do saco embrionário. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Por hoje é só.
Tchau, tchau e até a próxima apostila.